Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Confinamento com Lucro. Esse programa foi desenvolvido para ajudar pecuaristas a sair do zero ao lucro no confinamento com um ganho de peso acima de 1.700. Muito bem, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa. Nós estamos apenas começando. E eu sou Marcelo Souza, médico veterinário. O tema de hoje é: por que você nem sempre consegue ter bom ganho de peso no confinamento, mesmo usando alimentos muito bons? O que acontece? Será, seu João? O que será que está acontecendo aí no seu confinamento? Que um ano o ganho de peso dá bom, outro ano o ganho de peso dá pior, que alguns lotes, na verdade, o senhor tem no mesmo ano já variação de ganho de peso, muitas vezes entre lotes, e muitas vezes não se consegue repetir um bom ganho de peso todos os anos. Isso usando alimentos muito bons. Bom, hoje nós vamos falar um pouco de uma situação que deixa muitas vezes você que está aí no campo sem saber o que fazer, de mãos amarradas. E por que isso acontece? Primeiro de tudo, eu tenho que falar que eu sei que é difícil mesmo, porque a gente que está na lida, que está no campo, a gente se preocupa em comprar o alimento que não está barato, que está caro, em escolher bem, em comprar bons alimentos para poder chegar num bom resultado lá no final. A gente enche o coxo muitas vezes, a gente vê o boi de barriga cheia e aí chega lá no final, não teve o ganho de peso que precisava ter para entregar o resultado. Isso, com certeza e com razão, o senhor fica muito chateado. Porque, além de tudo, ainda para o próximo ciclo, a gente tem um outro problema, porque a gente achava que estava tudo certo, mas na verdade, a hora que viu, não fechou bem, aqueles lotes não fecharam bem. O que pode ter acontecido, senhor João? Conta pra gente. Ou mesmo quando o senhor faz um programa de suplementação a pasto nos animais, preparando esses animais para o confinamento, na cria, na recria, e o ganho de peso não é a contento, o ganho de peso não acontece mesmo com um pasto bonito, uma boa produção de massa verde. O que será que pode estar tendo de problema aí na sua fazenda? Agora, imagina daqui para frente, você que quer continuar bem na pecuária, que quer continuar bem engordando boi, imagina daqui para frente como seria bom se esse tipo de situação deixasse de acontecer. Se você tivesse uma forma, sim, de entender, de fazer, na verdade, uma previsão do resultado de engorda que vai acontecer nas várias fases, ou seja, nas 3 fases, tanto na cria como na recria, no ganho de peso que o senhor vai ter, tanto na cria, quanto na recria, quanto no confinamento. Imagina se cada vez mais o senhor fosse capaz de ter essa previsibilidade, essa assertividade. Como seria daqui para frente a produção de arroba? Como seria daqui para frente o resultado econômico aí da sua fazenda, aí do seu confinamento? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um fator importante que atrapalha o resultado. Você está olhando ali, tá bonito, as dietas tão bonitas, o mineral é de uma marca boa, muitas vezes quando a gente fala em suplementação a pasto, e mesmo assim o resultado não vem. Ou seja, a sua parte você está fazendo muito bem feita, que é comprar as coisas boas, mesmo assim o resultado não vem. Agora, me diz uma coisa, você sabe de verdade por que isso acontece? Por que em alguns animais, em alguns lotes, inclusive lotes de raça boa, que a gente olha ali, a gente vê animais com um bom tamanho corporal, uma raça boa, um bom padrão racial e proporções legais, e mesmo assim o resultado não vem. Isso pode ser um problema, claro, quando a gente fala que está usando alimento fraco, quando a gente buscou muito por custo lá no confinamento, e aí essa busca assim forte por custo nos levou a um padrão de dieta fraca. E aí tá tudo certo, a gente já esperava que não fosse ganhar tanto peso. Tudo bem que chega no final, a gente esperava ter lucro e muitas vezes tem prejuízo, mas quando a gente esperava, comprou bem e esperava que o resultado fosse bom e chega lá no final, não dá, o que pode estar acontecendo de verdade? Qual que é o principal problema aí que pode estar acontecendo de verdade? Hoje nós vamos falar exatamente isso. O que acontece, o que está acontecendo aí no seu coxo, no seu confinamento, e como
fazer para resolver esse tipo de situação? O que pode ser feito para resolver esse tipo de situação? O primeiro ponto que, quando a gente começou a conversa, a gente falou assim, bom, Marcelo, então nós vamos falar hoje de alimento bom. Maravilha, eu uso alimento bom e não tenho sempre o mesmo ganho de peso. O que a senhora que está aqui com a gente hoje entende por alimento bom? É muito importante isso, porque não necessariamente o que o seu João acha que é bom, o seu Pedro acha que é bom, e assim por diante, como nós técnicos também temos preferências para alguns tipos aí de alimentos, de coprodutos, mas quando a gente fala em alimento bom, então é melhor a gente nivelar a nossa conversa aqui, a nossa linguagem, para falar o que é considerado alimento bom. E aí, hoje, especificamente, eu estou trazendo aqui o milho, um alimento bom, milho, sorgo, aveia, fontes de energia boas, importantes, que dão resultado, né? Depois, a parte de proteína, por exemplo, farelo de soja, em muitas regiões é até impeditivo usar devido ao custo por tonelada, mas é um bom alimento. Um farelo de algodão é um bom alimento para alguns técnicos. Para o farelo de amendoim é um bom alimento. Enfim, o que hoje cada um de nós considera um bom alimento, é um alimento que na realidade é capaz de fornecer nutrientes numa quantidade adequada. E eu vou falar um pouquinho disso mais para frente na nossa conversa de hoje. Agora, isso é diferente de falar, de tratar aqui, por exemplo, na influência do manejo. E problemas de manejo, erros de manejo também podem ser sim causas de variações de ganho de peso. Mas hoje a gente não vai falar, não é nosso tema aqui, entrar nas influências do manejo, na influência do número de tratos, por exemplo, na performance, no ganho de peso do confinamento, na influência da precisão do horário que os tratos são oferecidos para esses animais e nem da quantidade de matéria seca distribuída em cada coxa. Então, essas situações, essas características do manejo, esses aspectos na realidade relacionados ao manejo, nós não vamos entrar aqui hoje. Nós vamos falar assim, alimento que a gente considera bom, em alguns lotes a gente não chega ao ganho de peso necessário. E para entrar então nessa conversa, eu vou lhe perguntar uma coisa, você que está aqui com a gente hoje, você que é técnico ou proprietário. Como é que a senhora avalia a sua dieta hoje? Como a senhora tem projetado, como o senhor tem projetado o seu ganho de peso hoje? E vamos até abrir um pouco mais, não vamos falar só de coxo, só de confinamento, vamos falar também um pouco de pasto. Lá no pasto, como é que a gente tem projetado o nosso resultado, o nosso ganho de peso lá no pasto? Como é que o senhor faz isso hoje? O que o senhor entende por uma suplementação boa a pasto? Uma suplementação que é capaz de levar a um resultado positivo, a uma rentabilidade, sendo na cria, sendo na recria. O que o senhor considera uma suplementação boa, boa com força, vamos dizer assim, lá no pasto? Quando o senhor tem lá, está com a dieta na mão, como o senhor avalia o resultado que essa dieta vai dar? Como o senhor faz para saber qual vai ser o resultado final de ganho de peso mesmo, por exemplo, que essa dieta vai dar? Tudo isso, ele tem que voltar, todas essas perguntas, elas têm que ser respondidas considerando os níveis nutricionais da minha dieta. Quando eu falo de pasto, são os níveis nutricionais do capim e dos suplementos, dos diversos tipos e modalidades de suplemento que devem ser capazes de fornecer nutrientes para esses animais. E nós vamos aprofundar um pouco mais, na verdade, esse conceito aqui hoje. Então, níveis nutricionais que me entregam, que preenchem, que completam, que fazem, que formam, que simplesmente fecham o requerimento nutricional desses animais. Então, os animais requerimento nutricional, para quem não está muito familiarizado com o termo, vamos dar uma esmiuçada. Requerimento nutricional é o tanto que esse animal precisa de cada tipo de nutriente, por exemplo, proteína, energia, cálcio, fósforo, zinco, cobre e assim por diante. E fibra e assim por diante. Então, o animal precisa de uma quantidade desses nutrientes. Vamos usar dois exemplos básicos aqui de nutrientes. Proteína e energia, proteína, cálcio, fósforo, zinco, cobre, proteína, energia, FDN fisicamente efetivo, enfim, o animal precisa ter o requerimento nutricional preenchido. E depois disso, a gente vai falar como
ele tira esses nutrientes dos alimentos. Então, quase chegando lá no ponto mais importante que a gente vai entender os erros que muitas vezes nós estamos cometendo e como resolver esses problemas, como solucionar esses erros para realmente entrar, enxergar essa oportunidade que é a previsibilidade de resultado. Qualquer negócio que a gente faz, a gente tem que ser capaz de prever o resultado. O confinamento é uma operação que envolve animal, que envolve um ruminante, que é um tipo de animal completamente diferente, um organismo muito mais complexo, por exemplo, que os animais que são monogástricos, como os suínos e os frangos. Então, dentro do ruminante tem um rumen, e esse rumen é uma usina de produção de energia. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais esse conceito. Então, imagina a oportunidade que o senhor tem hoje de melhorar o retorno que o senhor tem investindo nas dietas, comprando, pagando bem hoje para ter esses ingredientes. Imagina a oportunidade de melhorar o retorno desse investimento, melhorando o aproveitamento desses alimentos. O que é isso, Marcelo? Vamos falar mais para frente. Por enquanto, pensa que sendo capaz de melhorar esse aproveitamento e de ter mais retorno de investimento, o senhor sai de uma zona que era provavelmente à beira do prejuízo e entra numa zona de lucro, de lucratividade da operação. Saindo de um zero, né, que muitas vezes é negativo, mas muitas vezes de um zero que está empatando porque tem custo operacional, porque tem inflação, não é só resultado matemático ali na hora, tem que considerar outros indicadores para saber o lucro. Então muitas vezes a gente sai do zero e vai para o lucro, mantendo um bom ganho de peso sempre, ou seja, um resultado constante. A gente é capaz de ter um resultado constante lá dentro da fazenda, lá dentro do nosso confinamento. Essa é a oportunidade hoje, quando a gente consegue ter previsibilidade considerando o aproveitamento dos alimentos que estão sendo fornecidos nas dietas. São alimentos bons, mas como é que está o aproveitamento desses alimentos? A digestibilidade. E isso acaba acontecendo, né? Toda vez que eu visito uma fazenda, um confinamento, por exemplo, e tem que considerar esse ponto que é muito importante, não só a parte de formulação, de manejo, todos os pilares aí que levam ao bom resultado no confinamento, equipe, etc, etc, mas eu tenho que também olhar esse pilar. E quando eu chego lá e olho esse tipo de situação, considerando o aproveitamento dos nutrientes, trabalhando realmente para melhorar o aproveitamento desses nutrientes naquela mesma dieta que está sendo fornecida, melhorar o aproveitamento desses nutrientes. Quando eu faço isso, como por exemplo, lá em Santo Inácio, no Tony Garcia, que é veterinário, que tem confinamento lá, que vem de família, que inverna gado já não é de hoje, que é fornecedor de carne da cooperativa Qualities, lá no Paraná, perto da cidade de Santo Inácio, que é onde é a fazenda dele, e que, melhorando o aproveitamento, a gente foi capaz de aumentar o ganho de peso em 180 gramas, com a mesma dieta. E ele já usava dieta boa, ele tem um conhecimento bom em nutrição, ele é veterinário, ele é especialista em nutrição. Então, uma dieta muito bem formulada. E dieta com ingrediente nobre, silagem de milho, milho moído, soja como fonte de energia e proteína, fora os aditivos e os ajustes, casca. Então, uma dieta que já era muito boa e que, melhorando o aproveitamento, a gente conseguiu ter esse aumento de ganho de peso. Pensa agora na sua realidade, independente se você tem um resultado bom hoje na engorda, ou se você ainda está lutando, está no começo, está querendo aprender melhor, está querendo fazer certo, está começando agora, independente da sua situação hoje, faz a conta em dinheiro, o que significa 180 gramas de carne por dia, converte em carcaça com rendimento aí de 55%, para não chutar muito alto nem muito baixo, rendimento médio de carcaça de 55%, converte 180 gramas vezes 100 dias, vezes 55%, coloca uma arroba de R$300 aí para fazer conta. Pensa aí quanto, aliás, pensa aí não, anota aí quanto significa isso em reais no bolso. Essa é a oportunidade hoje, é um pedaço da oportunidade quando a gente melhora o aproveitamento de uma dieta.
E existem números mais importantes que este ainda, importantes assim com força. Quando a gente está com uma situação que ainda precisa ser corrigida em termos de equilíbrio e formulação, que esse é um ponto importante, vou voltar a falar nisso, o ganho adicional é maior. É maior de forma importante, de forma significativa. E isso é uma parte do lucro que estava ficando na mesa. É um dinheiro que não estava indo para o bolso do produtor, mas estava saindo do bolso para comprar um alimento caro. Essa é a oportunidade de hoje. Muito bem. Quando a gente fala em aproveitamento, em digestibilidade, é um conceito técnico. Você que está aqui comigo hoje, pelo Instagram, boa noite. Pelo Facebook, boa noite. Pelo YouTube, boa noite. Eu vou falar um pouco mais de uma forma simples, de uma forma mais simples, para que todo mundo possa entender. Porque o conceito de digestibilidade é lá da faculdade, a gente aprende na faculdade, a gente trabalha isso no nosso dia a dia, né? Mas pensa o seguinte, então, primeiro, por que que os alimentos são capazes de manter um animal vivo, certo? Manter a vida do animal, manter o animal saudável, a vida e a saúde, permitir que esse animal cresça, tenha uma taxa de crescimento e depois coloque peso, permitir ganho de peso, desenvolvimento do peso e ganho de carcaça lá na frente e depois deposição de gordura. Por que que os alimentos são capazes de fazer isso? Porque dentro dos alimentos existem os nutrientes, que são os nutrientes que têm diversas funções no organismo do animal que vão lá na frente levar a um ganho de peso maior ou menor. Então, seu João, anota aí, quando o senhor está dando alimento, mas está dando menos nutrientes do que deveria, o ganho de peso vai ser menor em alguns lotes, mesmo usando o mesmo tipo de alimento. Por que será que isso acontece? O que será que aconteceu lá dentro do animal? O que será que prejudicou a digestibilidade, o aproveitamento desses nutrientes? Qual que é o segredo aí, Marcelo? Conta aí. Vamos continuar lá então. Esses nutrientes, para chegarem, para fazerem o seu papel, exercerem as suas funções dentro do organismo do animal, eles precisam ser retirados dos alimentos, certo? Então, o alimento é uma embalagem lotada de nutriente ali. E quando o alimento é mastigado, ele começa a ser quebrado na boca, e aí ele vai para o rumen, enfim. Tem todo o fluxo, né, do bolo alimentar no tubo digestivo, não vamos falar em detalhes nada disso, mas dentro do animal que é ruminante existe um rumen. E se você nunca ouviu falar desse conceito de digestibilidade, eu sei que pode vir na tua cabeça, fala, Marcelo, essa palavra aí, digestibilidade, não vai me adiantar em nada, não vai me ajudar em nada. Você falar que precisa aumentar a digestibilidade, isso é assunto lá de faculdade, assunto lá de laboratório, não adianta você trazer isso aqui pra gente que não vai nos ajudar. Isso é teoria. Na teoria é uma coisa, Marcelo, lá no curral a coisa é diferente da teoria, acontece de forma diferente. E eu entendo porque você pensa isso, porque realmente talvez no passado muitas coisas que te falaram não aconteceram na prática. Agora, para falar em digestibilidade, eu vou te dar um exemplo que é o seguinte. Você já viu um animal com diarreia, certo? Você faz avaliação de score de fezes no confinamento? Provavelmente, talvez sim, talvez não, mas provavelmente. Quando você vê um animal com diarreia, o volume de água que está ali, só para deixar bem simples, o tanto de água que está ali é muito maior, porque espalha no chão, ou seja, o volume, a quantidade de nutriente que está sendo eliminado ali nas fezes é maior, porque houveram alguns tipos de problemas que podem ser até de causas patológicas, como por exemplo uma bactéria, enfim, uma toxina de um fungo, uma micotoxina que deu diarreia, e pode ser por um problema também digestivo, um problema no processo digestivo, enfim, vários tipos de diarreia. Eu só usei esse exemplo aqui para você entender a digestibilidade, porque se o animal lá tá vendo lá o estrume,
por exemplo, 2 quilos e de repente o animal teve uma diarreia, você, quando tem uma dor de barriga e vai no banheiro, quantas vezes você vai no banheiro? Então, nesse momento a digestibilidade está totalmente diminuída, ou seja, você está eliminando nutrientes que deveriam ser digeridos e absorvidos, está eliminando nas fezes. Então, o conceito de digestibilidade nada mais é do que o tanto que eu consigo aproveitar de nutriente que está dentro do alimento, ao invés de jogar esse nutriente embora nas fezes. Uma parte sempre vai sair. Mas tem alguns fatores que melhoram isso, melhoram o tanto que o animal vai aproveitar. Um bom exemplo para isso é olhar milho nas fezes, né? Quando a gente vê, dependendo da forma física que a gente fornece o milho para o animal, a gente vai ver mais ou menos milho nas fezes. E o que está nas fezes não foi absorvido e hoje o milho é caro. Nunca foi, a gente nunca pode se dar o luxo de desperdiçar um nutriente nobre como o milho. Mas hoje, milho é muito mais caro do que alguns anos atrás. Então tem que ficar muito atento nisso. Então, quando a gente falou nesse conceito de aproveitamento, o que um animal precisa para acessar esses nutrientes, para aproveitar os nutrientes? Ele precisa ser capaz de digerir o alimento. Quando a gente fala em ruminante, a gente está falando em rumen. E o animal que é ruminante, ele tem uma habilidade muito superior aos animais que são monogástricos. Ele tem o rumen é um outro organismo vivendo dentro do boi, porque tem milhares de micro-organismos ali dentro que fazem os processos de fermentação para produzir ácidos graxos voláteis, energia e para produzir proteína microbiana. Então, de todos os animais domésticos que são utilizados para a produção de proteína de origem animal, o ruminante é o privilegiado por ter um rumen e por ser capaz de aproveitar não só os componentes que são volumosos, mas também os concentrados, desde que feito todo um trabalho de adaptação e formulação de dieta, de aproveitar melhor essa dieta. Então a diferença do animal, do ruminante, para os outros animais, até para os seres humanos, é essa, é a presença do próprio rumen. E por isso mesmo, é preponderante que tenha um equilíbrio nessa microbiota do rumen. Já que a gente falou que existe uma geração de nutrientes, uma grande geração de energia e proteína ali dentro do rumen, então eu preciso fazer com que os meus trabalhadores, que são os micro-organismos que estão ali, trabalhem de uma forma muito eficiente, um equilíbrio sensível. Eu preciso, além de cuidar da formulação para evitar os problemas de quedas bruscas no pH, ou de quedas importantes, ou de variações, de flutuações maiores do que os níveis desejáveis, de queda abaixo dos níveis desejáveis de pH do rumen, que vão me levar a estados de subacidose e até de acidose ruminal. Então, a principal vantagem do ruminante é que ele consegue produzir, por exemplo, proteína microbiana, né? Então, essa é uma vantagem de ter o rumen, né? De produzir os ácidos graxos voláteis. Mas esse rumen, ele é sensível. Os micro-organismos que estão ali dentro, eles são sensíveis. E aí, dentro dessa grande usina de geração de energia, eu posso ter problemas de aproveitamento, por exemplo, quando acontece problemas na formulação, alguns erros de formulação, né? Erros que me impedem de atingir o requerimento nutricional desses animais, de fornecer todos os nutrientes que eles deveriam receber. Considerando, por exemplo, um teor de proteína dessa dieta, o teor de proteína digestível no rumen. Quando eu erro no ajuste da PDR, da proteína digestível no rumen, eu não vou estar usando o potencial máximo de ganho de peso que aquela dieta poderia me levar. O processo não vai estar sendo feito de uma forma ótima, porque faltou proteína digestível no rumen. Assim como problemas no fornecimento de energia também, assim como problemas no fornecimento de tipos de fontes diferentes de energia, viu, seu João? Por exemplo, os carboidratos que são rapidamente fermentáveis, associados a outros tipos de nutrientes, a fibra efetiva, enfim. Quando eu erro nas proporções de alimentos, da minha formulação, na minha dieta que está chegando ali no rumen, então o desempenho desse animal não vai ser tão bom quanto deveria ser, né? Então,
Além dessa parte, eu tenho que lembrar também que existe a dependência de macro e microminerais. Então eu estou falando o que agora? Da formulação, dos ajustes de formulação para melhorar o aproveitamento de vários nutrientes, de vários alimentos, na verdade, que estão presentes na dieta. Então eu preciso olhar para a minha formulação no detalhe para ser capaz de fornecer, inclusive, macro e microminerais para otimizar os processos dentro do rumen. Muito bem. Além disso, a gente precisa entender o seguinte: por que alguns animais são capazes de ter mais ganho de peso que os outros? Porque eu já sei o que vem na tua cabeça na hora, assim, bom, Marcelo, você está falando primeiro de raça, né, se é Nelore, se é cruzamento, qual tipo de cruzamento. Esse é o primeiro ponto, de raça. Depois você está falando de tipo de animal, depois você está falando aí de proporções entre esses animais, do tipo de carcaça que a gente está falando. Você que é estudioso e conhece o método Epimuras de avaliação de carcaça, você que faz a avaliação ultrassonográfica de carcaça, você que sabe comprar bem animal, vai falar assim: Marcelo, então eu olho o animal e eu bato o olho, eu já sei te dizer se aquele animal é um animal que ganha bem ou que não ganha bem. Muito bem, isso é verdade, com certeza. Mas e além disso? O que os estudos e as pesquisas mais recentes, e quando eu digo mais recentes, não é desse mês, é dos últimos anos aí, vem tentando descobrir, vem tentando trazer para a gente do campo esse tipo de informação. Por que alguns animais realmente são capazes de ganhar mais peso que outros animais? Além de raça e tudo mais, que são características associadas, mas o que pode ser diferente nesses animais? E aí a gente vai olhar lá dentro do rumen e ver as características da população de micro-organismo que habita esse rumen, ou seja, a proporção entre os diferentes tipos de micro-organismos que habitam esse rumen, que fazem os processos digestivos acontecerem de forma mais eficiente muitas vezes. E aí a gente está considerando um animal que não é mais, aspas, né? Não deixou de ser herbívoro, mas ele não está sendo alimentado com uma grande quantidade de alimento volumoso. Agora ele passou a ser alimentado com uma grande quantidade de alimento concentrado. Então, uma das grandes revoluções aí da nossa ciência, da nutrição de ruminante, vai ser quando a gente for capaz de selecionar e até de padronizar microbiota ruminal. E isso aí tem gente que fala assim: Marcelo, isso aí é brincar de ser Deus, pelo amor de Deus, é um negócio muito complexo, muito difícil. Não, com certeza, mas antes disso tem muita coisa que a gente já pode fazer nesse sentido para melhorar. Então, além das características de raça, de proporções, de carcaça, esses animais vão ter maior ou menor potencial de ganho de peso de acordo com os tipos de micro-organismos que habitam o rumen. Eles vão ter, imagina, falando de uma forma bem simples agora, até meio grosseira, né? Como se fosse um exército de produção de energia ali dentro, e aí eu tenho soldados ali, e esses soldados, eles podem ser mais eficientes em um animal do que em outro animal. Simples assim. E quando eu digo ser mais eficientes, pode ser que o fato desse animal, e eu estou dizendo isso com uma certa tranquilidade, porque quando a gente identifica nos lotes os animais que são dominantes, esses animais que têm menos medo, por exemplo, esses animais que são menos suscetíveis ao estresse, aos diferentes estímulos externos que levam esse animal a uma situação de estresse, também o equilíbrio da microbiota desses animais vai ser melhor. E por isso que, fazendo um paralelo com os seres humanos, por exemplo, que grandes executivos de grandes empresas que vivem assim numa velocidade absurda e com efeito de adrenalina na corrente sanguínea direto, e daqui a pouco tem lá síndrome do intestino irritado, porque a microbiota do intestino do homem, que é totalmente diferente do rumen, foi afetada pelo estresse. Então, animais que convertem bem, potencialmente também são animais que são menos suscetíveis ao estresse, às diferentes fontes de estresse, estímulos externos, na verdade, que levam ao estresse nesses animais. Muito bem. Então, quando a gente fala nesse assunto, talvez a forma mais tradicional de ter um bom ganho de peso, de manter um padrão no confinamento, e que muitas vezes, dependendo da tua expertise, do número de animais que você toma conta, do N de animais que você já confinou, já conhece,
da tua equipe, do teu equipamento, enfim, da tua formulação, você cada vez mais faz ajuste fino, fornece alimentos. E aí quando a gente fala em digestibilidade, eu não posso deixar de falar do processamento de alimentos, que é importantíssimo, por exemplo. A gente sabe que o processamento do milho aumenta muito o aproveitamento do milho. Então, tem técnicos, amigos meus, inclusive, que falam assim, tem 2 jeitos de usar milho, Marcelo, silagem, milho grão úmido ou o jeito errado, viu, seu João? Tem muita gente que está falando só isso por aí. Então, o processamento desses alimentos é muito importante, o tipo, porque a matriz proteica que envolve o grão, não vamos entrar na parte técnica, entenda o seguinte, o nosso milho é mais duro que o milho americano, ponto. E aí, existem alguns processos que melhoram, que resolvem isso, né? Por exemplo, a floculação, que é um processo caríssimo, mas a silagem de milho grão úmido é uma forma de aproveitar melhor o milho aí nas suas dietas. Então, isso é uma coisa que dá para aprender, não é difícil e, é claro, tem que fazer certo, tem que ter prática, tem que fazer para aprender, enfim, ou então contratar uma equipe que faça e vai aprendendo junto e vai fazendo, mas muito importante pensar que melhorar o aproveitamento dos alimentos pelo processamento é o primeiro passo. Isso aí tem que fazer. Então, e quando a gente já faz tudo isso, né? Já trabalha com alimentos que têm um processamento para melhorar o aproveitamento, a digestibilidade, já tem uma dieta muito balanceada, toda certinha, nos níveis de aditivos, monenzina, virginiamicina, dependendo da fase do confinamento, eu mudo a proporção entre esses aditivos. No momento que o consumo está querendo já cair, eu posso tirar um pouco de monenzina, enfim. Eu tenho realmente uma expertise de formulação, eu tenho uma dinâmica de dietas diferentes dentro do confinamento, eu faço 4, 6 tratos, eu tenho metas de distribuição de matéria seca por baia de confinamento, trabalho com um sistema de premiação dentro do meu confinamento, ou seja, eu já faço muita coisa para o negócio andar redondo e dar certo lá na frente. E ainda assim, algumas vezes eu não consigo ter o resultado que eu deveria ter. Eu não consigo chegar nesse ganho de peso. Então, dessa forma mais convencional, olhando somente para esses pontos, a gente não consegue muitas vezes padronizar. E aí, Marcelo, qual seria então, o que a gente, além disso, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para melhorar? Já usando alimento bom, já tendo dieta certa, balanceada, o que ainda é possível fazer para melhorar o aproveitamento dessas dietas? Já dei uma dica, né, e vou falar de novo, considerar o processamento desses alimentos. É muito importante, e principalmente quando a gente fala em milho, enfim, é claro que quando você está começando a engordar agora, existe um passo a passo. Quem quer começar a engordar boi, quem quer ganhar dinheiro com engorda, porque já faz cria, já faz recria, quer engordar um pouquinho lá na fazenda, de repente, não tem outra possibilidade de comercialização desse animal ou de engordar fora, enfim, e quer fazer bem feito, não é para começar num nível master, lá em cima, de quem já tem uma experiência de anos, não dá certo. Né? A gente tem que ter dentro da nossa cabeça a certeza de que quem está começando tem que fazer o simples, bem feito, de uma forma igual, todos os dias, para chegar no resultado. Agora, a partir do momento que eu já estou na operação e que eu já entendo de formulação, já entendo de manejo, já tenho uma formulação boa, já trabalho com alimentos que têm um processamento interessante, como por exemplo, uma silagem de milho grão úmido, o que eu posso fazer além disso? Além desse ajuste fino da formulação que já é para ter acontecido. Se não aconteceu ainda, seu João, tem que olhar direitinho essa formulação aí, sabe? Pegar um bom programa, um bom técnico, olhar de verdade a sua formulação, porque pode ter algumas oportunidades que estão aí dentro. Com certeza, esse é o primeiro passo. Depois, minimizar os efeitos do estresse sobre os animais, eu sempre vou falar um pouco disso toda vez que estiver falando em ganho de peso. Não tem como não falar, não tem como não dizer que o animal pode sim render mais, entregar mais carne, entregar mais carcaça a partir do momento que ele tem uma condição ambiental melhor. Isso é muito importante. Depois, acertar nos moduladores de fermentação ruminal, ou seja, nos aditivos que a gente chamava de uma forma mais antiga, no promotor de crescimento, nos aditivos que modulam a fermentação ruminal. Muito importante acertar, ajustar a quantidade. Quantos miligramas
por quilo de matéria seca de monenzina o senhor está colocando hoje nas dietas? Muito bem. Essa parte de aditivo é muito importante fazer a formulação, mas também olhar como está sendo feito o processo, como está sendo feita a sua pré-mistura, né? Como você está levando esse aditivo para dentro dos animais. Porque pensa, a menor inclusão de ingredientes na dieta é o núcleo. E talvez o maior poder de fogo seja ele, porque de quantidade tão pequena que é o efeito tão importante que ele causa lá na frente. Então, isso é um ponto muito importante, muito relevante, que tem que ser falado, esse ajuste dos moduladores. E depois, por último, e muito importante, o estímulo que a gente pode fazer no desenvolvimento dessa microbiota, na estabilização dessa microbiota no rumen, fornecendo aditivos específicos que vão lá dentro e vão melhorar a eficiência na produção de energia, na produção de proteína microbiana. Aditivos que muitas vezes a gente chama de pré-bióticos, de probióticos, de simbióticos, enfim, aditivos naturais que vão lá, que servem como nutrição também para essa microbiota do rumen. E aí eu cheguei num ponto que eu já cuidei de tudo tão bem fora e agora eu estou cuidando de dentro. E é exatamente isso que faltava para melhorar a assertividade, a previsibilidade, a repetibilidade de ganho de peso dentro do confinamento, portanto a repetibilidade de resultado. Agora deixa eu responder, acho que tem umas 2 perguntas aqui, vamos ver se eu consigo, vou aqui para o Instagram dar uma olhada aqui. Olha, controle dos custos de produção é o primeiro passo para entender onde está escoando o seu lucro. Com certeza, saber o custo de produção é importantíssimo, não só para entender, para fazer a conta do lucro, mas também num cenário onde a gente já quer trabalhar com uma proteção de preço, por exemplo, né? Porque sempre tem oscilação. Sempre tem oscilação, isso é fato. E aí isso pode nos ajudar, conhecer o custo de produção é importantíssimo, pode nos ajudar a evitar a perda de dinheiro lá na frente. Muito bem, então você que está aqui com a gente hoje e que quer melhorar o seu resultado, quer ter mais repetibilidade de resultado, quer resolver esse problema de uma vez por todas, quando você usa alimento bom e não tem ganho de peso, quer chegar sempre no resultado padrão, cada vez mais conseguir repetir esse resultado, anota essas dicas que a gente falou aqui. Esse vídeo vai ficar disponível no Instagram, você pode voltar e assistir quantas vezes você quiser, anota essas dicas e também a gente está à disposição aqui no direct para bater papo, para conversar, para tirar todas as suas dúvidas aí. E fica de olho porque na segunda-feira tem mais uma edição do programa Confinamento com Lucro e também daqui a algumas semanas a gente vai ter a semana Confinamento com Lucro. Fica atento que você vai receber um convite para isso, ok? Um abraço a todos, boa noite, bom descanso e fiquem com Deus. Até mais.